Boa noite. Está no ar o 3-1. Ontem, dia 21 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento ganhou relevância mundial em 2012, ano em que a ONU incorporou a data ao seu calendário oficial. Este ano, o tema da conferência na ONU é Direito ao Trabalho. O debate gira em torno do artigo 27 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que trata de trabalho e emprego. O artigo confere às pessoas com síndrome de Down o direito de trabalhar em ambientes abertos, inclusivos e acessíveis. Mas será que na prática isso acontece? No decorrer dessa semana, uma série de eventos reuniu especialistas, portadores de síndrome de Down e organizações não governamentais para discutir o tema. O 3-1 de hoje também aborda o assunto e recebe aqui no estúdio a repórter do programa especial da TV Brasil, Fernanda Honorato, nossa colega, a presidente da Sociedade Síndrome de Down, Marilza Wunder, e o médico geneticista Cássio Serão. Antes de começar, nós vamos assistir uma reportagem sobre esse tema. O Brasil tem cerca de 300 mil portadores da síndrome de Down. Apesar de ser considerada por muitos como uma doença, a síndrome, na verdade, é uma alteração genética que pode atingir qualquer pessoa. O primeiro diagnóstico dessa deficiência foi feito em 1958. As células do nosso corpo são formadas por 46 pares de cromossomos. No caso da síndrome de Down, as células são geradas com um par de cromossomos a mais, o cromossomo de número 21. Não se sabe por que essa alteração ocorre, mas as chances são maiores quando a gravidez é precoce ou tardia. Depende muito da faixa etária, né? Então a gente vê que quanto mais velha é a genitora, maior a idade, então maior é a chance de você ter filho portador de síndrome de Down. E no adolescente, na mãe adolescente também. As consequências dessa modificação genética no comportamento e na aparência são visíveis. Os portadores de síndrome de Down têm olhos mais puxados, cabeça achatada, nuca mais grossa, entre outras características. Eles apresentam também uma diferença no crescimento físico e intelectual, mas que não impede o desenvolvimento de uma vida saudável. Eles merecem, como qualquer pessoa, atenção, nutrição, prevenção com imunização adequada, né, e uma alimentação e atividade esportiva. Na verdade, esse conjunto se chama prazer em viver. Apesar dos avanços no cuidado e no acompanhamento dos portadores da síndrome de Down, o preconceito e a falta de informação ainda são barreiras para a inclusão dessas pessoas na sociedade. As famílias de João Pedro e Felipe, por exemplo, tiveram dificuldades para encontrar uma escola que aceitasse os meninos. Nós fomos lá, mas fomos enganados. Ela foi jogando, até que passou o tempo da matrícula e nós perdemos a matrícula. Mas eu percebi que era intencional isso, era intencional, não era para não aceitar e não tinham coragem de dizer que não podia aceitar, porque nós podíamos entrar na justiça, tal. Imagine se a gente ia colocar o filho no lugar onde eles não seria ser aceito. Então não adianta ter a lei. Não adianta ter a lei, exato. A lei não resolve o problema do convívio diário da criança. O mercado de trabalho é outro desafio para os portadores da síndrome. O Brasil segue a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que garante o direito a trabalhar em ambientes inclusivos e acessíveis. Mas, na prática, poucos deficientes conseguem acesso ao emprego no país. Falta muita informação e convívio também. Acho que falta uma inclusão, como você falou, de socialidade entre as pessoas que são normais e aquelas que têm a deficiência. Um pouco de paciência, um pouco de convívio faz você também ter um pouco mais de humanidade. E aí, Fernanda, a situação está melhorando, está mudando? Como é que... A única coisa que a gente quer agora é que a inclusão tem que interagir como todo mundo são, né? A gente só quer o nosso espaço, a questão da oportunidade de ter um emprego para cada uma pessoa com deficiência intelectual. Agora, me diga uma coisa, quando você fala assim, a gente,
você está se referindo também a um movimento organizado, uma coisa mais, vamos dizer assim, robusta em termos de defesa dos direitos, das minorias, da integração? Eu sempre lutei pela uma inclusão justa, mas para isso a gente quer só ter um espaço para a gente, porque eu acredito muito na inclusão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, que pode ter direito a uma carteira assinada, como qualquer outra pessoa pode realizar os seus sonhos, né? E você, assim, a tua experiência nessa área, você que hoje é uma pessoa que está inserida no mercado de trabalho e tem uma atuação destacada, reconhecida, quais são as dificuldades assim que você aponta como as maiores para a pessoa? Eu quase não tive dificuldade nenhuma, porque eu achei o programa especial, porque foi a minha produtora, Ângela Patrícia, que me deu uma oportunidade, porque tem pessoas, o povo aí que pensa que é maluca por botar uma síndrome de Down para ser repórter. Eu amo essa maluca, eu devo muito à Ângela, era tudo para mim, porque foi ela que me abriu as portas do programa especial, né? Porque eu dei por ritmo da coisa, eu me encantei pelo jornalismo logo assim de cara. Eu não fiz faculdade, quero deixar isso em questão, porque tem gente que já está mentindo dizendo que eu fiz faculdade. E eu não fiz. Sou simplesmente uma repórter, porque eu fui considerada a primeira repórter com síndrome de Down do mundo, porque foi através de uma reportagem que eu fiz com a cantora Maria Bethânia, que parou num certo jornal, e esse jornal parou dentro da Itália. Aí vieram 3 repórteres italianos me entrevistar no Copacabana Palace, e foram eles que me deram esse título de primeira repórter com síndrome de Down do mundo. Você é uma pessoa que está abrindo caminhos, né? Agora vamos ouvir aqui a Marilza, que é presidente da associação, essa demonstração, né, que a Fernandinha nos dá de que é possível e de que as pessoas têm que ter menos preconceito. Isso está crescendo ou ainda tem muita resistência? Qual é a experiência? Eu penso que hoje em dia está crescendo. Ouvindo a Fernandinha, eu fico encantada, sinceramente, porque até bem pouco tempo atrás era muito difícil que os próprios pais aceitassem essa maneira dos jovens com deficiência se apresentarem ao público. Então, eles eram tratados sobre muita proteção. Não só, talvez, para alguns pais pensassem que era uma forma de espiar o pecado, dependendo da religião, ou mesmo como uma forma de proteção. E aí, a partir de um certo tempo, uma nova leva de mães que, batalhando pela independência financeira, elas começaram a ter mais conhecimento, troca de informações, e aí veio esse movimento todo a favor das pessoas com deficiência, porque fomos vendo que eles têm um potencial muito bom a ser aproveitado. E, nesse sentido, nós estamos em grupo, porque sozinho é mais difícil, né? Então, em grupo, nós estamos batalhando para que as empresas aceitem esses jovens. Naturalmente que não é fácil, é difícil para eles e é difícil também para a empresa. Então, é necessário sempre que se coloque um jovem com deficiência no mercado de trabalho, que primeiro se faça uma palestra para que as pessoas ali entendam como devem lidar com eles. E também deve-se fazer um trabalho com os jovens para que eles também entendam o que vem a ser trabalho, hierarquia, obediência, disciplina. Isso tudo é muito importante. Mas acredito que daqui a algum tempo não será necessário mais esse tipo de discussão. Há uma experiência já, então, tem vários exemplos de jovens com síndrome de Down que estão bem posicionados no mercado, enfim, que tem um certo destaque. Mas a maioria não tem essa oportunidade. A gente pode dizer que já existe uma política pública para
atender a esse objetivo da ONU, que é levar o jovem com síndrome de Down ao mercado de trabalho? Foi crescendo tanto essa possibilidade, né? Cresceu tanto a discussão em torno do assunto que foi levado à ONU para que essa abertura se desse em todos os países, não ficasse num grupinho muito pequeno. Então, daí a importância de se discutir ainda o assunto. Agora, assim, eles têm assim, algumas características que são próprias, assim, especiais de comportamento, né? Espontaneidade, sinceridade, eles falam as coisas que eles surpreendem, vivem surpreendendo as pessoas pelas observações que fazem, inclusive com relação ao defeito das pessoas que acham que não tem defeitos, né? Como é que se explica isso, doutor Cássio? Na verdade, existem características individuais que são realçadas com a síndrome de Down. Na verdade, a síndrome de Down acontece, como a gente viu agora, por um acidente genético e você recebe um cromossomo 21 a mais. E, possivelmente, esse cromossomo extra ele pode modular algumas questões, que é a questão das características faciais, do risco de cardiopatia, e, possivelmente, algum evento comportamental pode estar associado. Né? Tem um grupo, por exemplo, uma parcela dos pacientes com síndrome de Down que podem desenvolver autismo. Alguns deles se comenta de serem afáveis, de serem carinhosos, mas isso são, às vezes, a característica da própria pessoa que pode ficar realçada. Nem todos têm esse tipo de comportamento. Na verdade, não existe um grupo que forma assim. Cada um tem sua individualidade. Eles têm só um material genético extra que gera algumas diferenças. Na verdade, por isso que a gente considera a síndrome de Down como... Você não pode dizer que uma pessoa que ela tem uma doença a priori. Ela tem, na verdade, uma variabilidade na sua formação genética mesmo. Agora, há, em geral, um impacto que uma família recebe com a chegada de uma criança com síndrome de Down é muito grande, muito traumático, né? E as reações são as mais diversas. Mas tem coisas assim surpreendentes. Por exemplo, nós temos aqui uma sonora do Romário, que é ex-craque da seleção brasileira, hoje deputado federal, brilhando lá na Comissão de Esporte da Câmara, que tem uma filha com síndrome de Down e tem lutado muito por essa causa. Não vamos ouvir essa sonora. A minha filha tem 8 anos e antes disso eu nunca tinha prestado atenção nisso e pouquíssimas vezes na minha vida eu tinha visto pessoas com síndrome de Down, principalmente andando em lugares públicos. Mas hoje eu vejo essas crianças, esses jovens, esses adultos que já têm uma sobrevida muito melhor do que alguns anos atrás, que podem conviver normalmente numa sociedade. A gente vê aí hoje jovens com síndrome de Down se transformando em atletas, se transformando em atores, se transformando em músicos, em cantores, enfim, eles estão começando a procurar o seu espaço e estão tendo bastante oportunidade para isso. Marilza, o que normalmente acontece quando uma criança com síndrome de Down chega numa família? Esse sofrimento não deixa de ser um sofrimento, porque ele vai contra as expectativas de todas as pessoas, né? A maternidade, apesar dela gerar uma insegurança, toda maternidade gera essa insegurança, e o nascimento é traumático muitas vezes, e me perdoe o médico presente, muitos não sabem passar a notícia. Então, dependendo da notícia como é passada, essa mãe... Você fala muitos médicos. Muitos médicos, deveriam ter, até no momento da notícia, uma psicóloga ao lado, para que essa notícia seja dada de uma maneira menos traumática, pesada, né, sofredora. Agora, é possível prever isso no pré-natal? É possível, hoje em dia é possível prever, e muitas mães estão sabendo e não praticando o aborto. Porque há um elemento também muito grande de ignorância mesmo, né? Das pessoas não terem informação sobre o problema. Isso. E essa informação hoje ela pode ser obtida com mais
facilidade, né? Qualquer grávida pode se... Antigamente a gente tinha uns livros muito teóricos, né? Assustadores, porque nós, como, vamos dizer, ignorantes do assunto... Quando você fala nós, é porque você tem filha. Tem uma mocinha com síndrome de Down, da idade até da Fernandinha. Sim. Mas nós, quando líamos aqueles livros teóricos, ficávamos mais assustados ainda, não tinha... Fala um pouquinho dessa experiência sua, vivida, assim, quando ela nasceu, porque agora você já é craque no assunto, né? Mas quando você... estava grávida, você talvez nem soubesse que ela ia nascer com síndrome de Down. Leva um tempo para a gente se recuperar desse susto. Como é que foi essa tua experiência pessoal? Assim? Foi uma experiência, assim, eu soube a notícia no dia que ela nasceu e eu tinha passado por uma cesariana, então foi muito doído, um sofrimento muito grande, não sabia exatamente o que vinha a ser síndrome de Down. Passei alguns dias ainda. Era a primeira? Era a primeira filha, e fiquei alguns dias, algum tempo ainda nesse sofrimento, até que de repente, né, o laço materno fala mais forte e a gente busca, bom, o que temos que fazer? Né? Já está ali aquele ser amado, desejado, o que vamos fazer? Né? Então você começa a buscar, e aí esses livros teóricos não te trazem uma tranquilidade. A tranquilidade realmente vem através de um apoio psicológico, através de uma orientação médica e de clínicas especializadas. Então, você começa a fazer a estimulação precoce, que é importantíssimo para essas crianças, para que elas possam se desenvolver. Que algumas questões, o médico aqui presente poderá dizer, e uma delas é a hipotonia, que eles ficam, eles ficam mais molezinhos, então custam para colocar a cabeça em pé, custam sentar, custam andar. Então você tem que fazer fisioterapia, tem que fazer uma fonoaudiologia para que a face seja trabalhada. Então isso tudo traz assim um certo transtorno para a família, né? Como mas se pensar redobrada, redobrada, mas se pensar que todos os filhos necessitam também, talvez, de uma professora de inglês, né? De um reforço escolar, por que não essa criança que já veio com uma necessidade especial, por que não dedicar esse tempo a ela? Então, a partir daí, a gente vai conhecendo outras mães, vai trocando ideias, e aí a dor fica mais leve. Então, você passa a buscar que a sociedade aceite aquela criança como ela é. Né? De fato, a sociedade precisa ser mais humana, trabalhar essa questão da humanidade, né? da simplicidade e reconhecer que todas as pessoas têm amor para dar. E essas crianças são maravilhosas. Outro dia fui assistir a Você estava lá, né, Fernandinha? Estava. Movimento Down, que foi voltado para crianças de idades pequenas, e fiquei deveras entusiasmada, porque verifiquei que aquelas crianças de pouca idade, 5, 3, 2, 1 e alguns meses, estavam super comportadas, assim, antenadas com o que ocorria no palco. E surpreendente, o teatro lotado, né? O teatro estava lotado e aquelas crianças, não se via um ruído, um barulho, nada, todas ali. Eu disse, maravilhoso, isso é conquista da nossa geração, essa é uma realidade, né? Nós, mães de jovens com 30 anos de idade, conseguimos fazer com que a sociedade, com que as terapias, com que os profissionais desenvolvessem um trabalho que hoje em dia essas crianças praticamente têm um comportamento normal e adequado à sociedade. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos já já, hoje falando sobre síndrome de Down. Estamos de volta com 3-1, que recebe a repórter do programa especial da TV Brasil, Fernanda Honorato, a presidente da Sociedade Síndrome de Down, Marilza Wunder, e o médico geneticista Cássio Serão. A Síndrome de Down também virou tema de filme. E para começar este segundo bloco, nós vamos assistir um VT sobre Colegas,
O longa, que está em cartaz em várias cidades do Brasil, é do diretor Marcelo Galvão e foi premiado no último Festival de Gramado. A história gira em torno de 3 amigos apaixonados por cinema que vivem juntos em um instituto para pessoas com síndrome de Down. O filme é Os Colegas, primeiro longa-metragem brasileiro protagonizado por pessoas com síndrome de Down. Inspirados pelo filme Thelma e Louise, 3 jovens Down apaixonados por cinema vão em busca da felicidade e fogem com o carro do jardineiro da instituição em que vivem. Os personagens são Stallone, interpretado por Ariel Goldenberg, Aninha, que é Rita Pock, e Márcio, vivido por Breno Viola. Eu gostaria muito de falar assim para as pessoas normais, olhassem os Downs com outros olhos. Eu acho que eles têm uma coisa que diferencia eles, que é o fato do lúdico, deles conseguirem muito fácil entrar na viagem, né? Até um pouco como criança, né? Essa parte do ir demais. Então, quando você fala de um personagem, imagina que você é um gênio, é muito mais fácil para eles imaginarem do que às vezes para alguém que tem todo um superego, né? Que precisa quebrar barreiras para poder chegar naquilo. Então, isso, o comprometimento também, a responsabilidade com aquelas tarefas que precisam ser feitas, eles foram fantásticos. Fernandinha, você fez reportagem sobre o filme, viu o filme, fala aí pra gente o que você... Na verdade, fui na pré-estreia, eu recomendo a todos assistir o filme Os Colegas, que é muito bom. É um filme que serve de lição para muita gente com deficiência. Esse filme, na verdade, está fazendo o maior sucesso, porque eu tive a honra de estar junto com eles no dia da pré-estreia. Foi muito bom. É um filme que vai ficar na história mesmo. Porque ele abre portas? O que recado que o filme deixa para... A inclusão começa dentro do cinema também. Além de começar dentro de casa, vai pelas telas de cinema. Como esse filme serve de direção para muita gente, para ver os direitos que as pessoas com deficiência intelectual podem realizar, assim, sonho de cada um deles. De um dia ser feliz, cada um pode mostrar o seu potencial. Cada um tem o seu potencial, como o Ariel fez a campanha, Ver Champagne. Eu fiquei tão feliz que ele conseguiu chegar até o Champagne, ele foi recebido. Eu fiquei sabendo através do Facebook. Foi uma sensação extraordinária, eu chorei muito, porque o Ariel, para mim, ele me surpreendeu. Ele me chamou a atenção pela força de coragem que ele teve. Porque eu já tinha certeza que ele ia conseguir chegar até o ídolo de coração dele, que também é meu ídolo. Muito bom. Vamos ouvir aqui o doutor Cássio. Vamos voltar para o tema da inclusão, começando pela área médica, né? Porque pelo relato aqui que nós tivemos, da notícia, né? Da forma como ela é dada pela maioria dos médicos, parece que a inclusão tem que começar pela área médica. Você que está se especializando nesse assunto, o que você... recado que você vai dar aqui para os seus colegas, para as mães e para os seus colegas? Na verdade, acho que é importante a gente ter um conhecimento de como a síndrome de Down, o que ela afeta, como ela afeta, antes até de você passar isso para as mães que estão acontecendo. Até porque é uma situação traumática, é uma situação que não é esperada. Numa gestação, que é onde quase tudo começa, às vezes até numa ultrassonografia, que gera suspeita de síndrome de Down, né, que você tem que fazer outros exames para você confirmar, é só um exame de triagem, você já começa a gerar uma complicação, né, que todo mundo acha que vai tirar uma foto de um bebê e vai surgir uma situação que você não está esperando, que a princípio ninguém espera essa situação. E a gente costuma dizer que os pais, quando estão gerando um filho, a gente já escreve toda a história do filho da gente, a gente passa todos os nossos sonhos para ele, né? Então você já está aquele filho, naquela gravidez acontecendo, você está imaginando time de futebol, nome, como é que vai ser, como é que vai casar, em quem vai trabalhar, o que vai fazer.
E quando chega qualquer situação que muda... Você está projetando os seus desejos na criança que vai nascer, né? E isso que é mais importante, você reconhecer que são os seus desejos e não são os desejos daquele bebê que está surgindo. Né? E quando nasce um bebê com uma síndrome de Down ou com qualquer outra situação que é inesperada, os pais passam por um sofrimento muito, muito grande, mas em geral não é um sofrimento do bebê. O bebê está ali vivo, saudável, começando a vida dele às vezes, pode ter algum problema ou não, mas ele está começando a viver o caminho dele. E já chega os pais com uma expectativa tão ruim, pensando no que ele vai enfrentar, nas dificuldades que ele vai ter, nas limitações que ele vai ter, ao invés de valorizar a questão. Isso não tem a ver também com a literatura médica nessa área, não? Que é que forma o médico que vai atender A gente vive dentro de não só da literatura médica, de toda a sociedade mesmo, a gente vive o paradigma da beleza, da eficiência, da produtividade. Né? Isso em todas as questões que a gente tem na vida. E, felizmente, a gente está começando a mudar um pouco essa visão e começar a ver como a variabilidade é importante dentro da nossa própria espécie humana, como as diferenças que geram... A gente se tornou tão desenvolvido graças às nossas diferenças. E, com isso, a gente começou a perceber como surgiu uma situação inesperada. O que você vai fazer com essa situação? E aí cabe você começar os cuidados médicos, que a gente tem que fazer, porque tem duas coisas que fazem diferença na evolução do paciente com síndrome de Down. Um diagnóstico precoce, em que você consegue, desde o início, participar com a estimulação precoce, é um fator fundamental para o desenvolvimento deles. Né? Já faz uns 20 anos que começa a se questionar um fenômeno que chama de neuroplasticidade, que é o nosso cérebro, quando estimulado, uma área que não funciona direito, uma área ao redor começa a fazer, além da função dela, parte dessa função que não está funcionando adequadamente. E se a gente expõe os pacientes, né, as pessoas, a situações de estar sempre conversando, sempre falando, sempre se movendo, sempre juntando as perninhas para poder fazer força abdominal, isso ajuda com que eles tenham uma evolução cada vez melhor para o ponto de vista do andar, para o ponto de vista de tudo isso. Além disso, você prevenir as condições que podem vir associadas com síndrome de Down, seja cardiopatia, os defeitos abdominais, as questões todas envolvidas, as questões hematológicas do sangue, você conseguindo prevenir, os pacientes que não têm outras doenças, ou que são tratados precocemente, de outras condições, têm evolução muito melhor do que aqueles que não têm. Tem gente que acha que tem mais tipo de síndrome de Down. Ah, você tem tipo? Na verdade, não tem tipo. Você vai assim, mas tem alguns que evoluem tão bem e outros não evoluem bem. O que explica isso? Na verdade, o que a gente sabe que explica isso é não ter outras comorbidades graves e você ter também um estímulo desde o início, expor o paciente, porque, na verdade, a pessoa é criada para o mundo, né? Filho a gente não cria para a gente, cria para o mundo. E acho que essa é a grande lição importante, faz toda a diferença. Aí, nesse aspecto, né, a inclusão o trabalho, quer dizer, a ideia de que o jovem com síndrome de Down, ele vai ter uma vida socialmente útil e se prover, né? Claro. Que ele vai trabalhar e vai ter uma renda própria. Isso pode ser um divisor de águas na vida de um jovem Down também, do ponto de vista das suas limitações, da superação das suas limitações. Todos nós temos limitações, né? E assim, o importante é que a gente consiga como fazer para superá-las. E esse é o grande estímulo, esse é o grande momento da gente fazer isso. A gente, felizmente, nos pacientes que a gente acompanha no nosso ambulatório de genética de adultos, por exemplo, a questão profissionalizante é muito importante. Porque a partir do momento em que você... Que nem eu falei, a gente vive na sociedade, um dos fenômenos nossos é a produtividade. E quando você, por mais que seja uma questão simbólica que começa com uma coisinha, você começa a produzir algo, o seu retorno social individual é muito grande. Então, os cursos profissionalizantes voltados para pessoas com deficiência e tudo isso são extremamente importantes e isso acaba, quanto mais a gente consegue fornecer isso e ter lugares que estão fazendo isso, para a gente é muito melhor. Isso talvez seja um grande passo para a independência, se não seja o passo mais importante, você, a partir do momento, mesmo se você não conseguir ser totalmente independente, se você já tem uma fonte de recursos que você ganha, tem o seu dinheiro, o teu retorno individual é muito importante, é muito bom. Marisa, vamos dizer assim, essa estratégia de integração do jovem no mercado de trabalho, ela deve ter muitas barreiras, né? Tem que quebrar muitas barreiras. O que você destaca que seria importante, assim? Por exemplo, política de cotas seria importante? Foi importante, foi um passo decisivo para que as empresas aceitassem os jovens com deficiência. Acho importante, sim.
Mas mesmo assim ainda tem muita restrição, né? Eles selecionam. Selecionam porque eles preferem pessoas sem a deficiência física e não a deficiência intelectual. Isso. Então, mas é importante que se leve às empresas, né, as vantagens de se ter um jovem com síndrome de Down participando ali E quais são essas vantagens? Assim? As vantagens é você perceber o quanto eles são sinceros, porque a sinceridade hoje em dia está meio... Está meio falta, né? A sinceridade deles é muito importante, a amizade, eles são muito amigos, né? Quando eles gostam, gostam mesmo. Essa troca é muito importante para as pessoas olharem o mundo de uma maneira diferente, né? Que você precisa aceitar o outro como ele é, e à medida que você aceita uma pessoa com deficiência, você também aceita um colega, um outro colega que não tem uma deficiência física ou intelectual, mas que tem uma deficiência de sociabilidade. Então, é um ganho muito grande para a empresa, maior ainda para a pessoa com... Ela acaba, de certa maneira, como acontece dentro de uma família, na empresa também todo mundo tem que se reeducar um pouco, né? Com certeza, com certeza. E as questões que são trazidas para nós são questões em que você percebe que aquela empresa não teve oportunidade de ouvir um pouquinho mais sobre como funciona a pessoa com síndrome de Down. Então, são questões que eles mesmo poderiam resolver, mas que nós vamos até as empresas e explicamos como funciona a pessoa com síndrome de Down. É simples. Se você explicar como é o serviço, você encaminhá-lo para as sessões competentes, ele vai deslanchar no trabalho. E o mais importante é o trabalho da autoestima. Ele vai se sentir tão feliz ali, ele vai produzir, ele não atrasa, ele é pontual, ele não falta ao trabalho. Então, isso é importante para a empresa. E aí, Fernandinho? Fala aí das pessoas que você conhece, que estão precisando de uma força aí. Fala aí. Eu digo o seguinte, que vamos mostrar o nosso potencial, o nosso ponto de vista, porque é isso que a gente quer mostrar para a população do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, e qualquer outro lado do Brasil, que acreditem na gente, dê mais oportunidades, tem um horário específico só para o síndrome de Down, porque para outras deficiências tem horários, mas para síndrome de Down não tem. No esporte, assim, a atividade esportiva, né, é uma coisa muito importante para o jovem, né? Certo. Tem que ser muito estimulado. Agora, existem assim, esportes que, vamos dizer assim, que tem mais, onde eles têm mais possibilidades que você... A gente, na verdade, o que a gente tem de restrição, do ponto de vista médico, a parte esportiva, é primeiro você saber como está a parte cardiológica dos pacientes. Né? E até a gente ter eles por serem muito mais flexíveis, a gente tem que tomar cuidado com a questão do pescoço, eles podem fazer lesões cervicais, que o médico geneticista, a gente tem como fazer algumas orientações, alguns treinamentos antes de desenvolver algum tipo de problema. São problemas raros, mas que a gente tem que tratar do que é raro também, né? E acho que quanto mais a gente vai conhecendo os pacientes, quanto mais a gente vai tendo conhecimento quanto à literatura médica, vai ficando para trás, e nosso conhecimento a gente vai formando aqui para frente, porque a parte de abordagem médica melhorou muito. Então, os pacientes que antes tinham uma sobrevida muito menor têm cada vez mais ido adiante. Então, o controle da obesidade é importante, eles por serem muito flexíveis, eles podem começar a forçar os joelhos, né? Então, eles podem ter uma tendência a ganho de peso, então fazer um controle nutricional adequado, isso é bem importante. Do ponto de vista esportivo, tem que ser pessoa que gosta, mas a gente, até você ter um controle adequado da questão cervical, a gente evita situações que tem que envolver muita cambalhota, muita situação assim, para proteger o pescoço no início da vida. Mas no resto, eles têm potencial para ir longe. Nós vamos para o intervalo e voltamos já, inclusive nós vamos abrir o terceiro bloco com um personagem importante aí, que é o Breno, que é judoca, e então joelho e pescoço judoca ele é uma superação. Exatamente. Nós voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do 3 a 1.
Aqui no estúdio a repórter do programa especial da TV Brasil, Fernanda Honorato, a presidente da Sociedade de Síndrome de Down, Marilza Wunder, e o médico geneticista Cássio Serão. Nós vamos começar esse bloco com outro VT que conta um pouco da vida do ator Breno Viola, um dos protagonistas do filme Colegas. Sem dúvida um exemplo de superação que transformou também a vida de toda a família dele. Há alguns anos, falar em um faixa preta de judô com síndrome de Down era impossível, mas Breno venceu essa barreira. No quarto, ele coleciona medalhas. Tem 4, tem 5, tem 6. Já viajou para outros países e sonha com um dia que o esporte tenha uma categoria específica para quem tem síndrome de Down. A família de Breno é muito unida. Ele foi educado para ser independente e hoje, aos 31 anos, vai e volta do treino sozinho. O segredo da vida é começar a ter compreensão da família. O apoio é fundamental de tudo. Os professores não acreditavam, então a própria criança acha que ela não vale nada, né? Que ela não tem nenhuma qualidade. Então, eu aprendi isso, foi o que eu mais trabalhei no Breno, foi a autoestima. Mas isso ajudou, sabe, a ele se posicionar perante a sociedade, perante a própria vida dele, a não esmorecer. Então, isso eu acho que foi um marco na vida do Breno. Ele é o exemplo da família, o ídolo, é a pessoa que brilha, que está aí, aparece na televisão, que dá entrevista. E aí, teu amigo? É meu amigão, é meu irmão, eu gosto muito dele. Ontem mesmo eu conversei com ele dentro do Skype. Se a gente não tivesse ele dentro do Flamengo, ele é um exemplo. Por quê? O que está acontecendo lá no Flamengo? E conta pra gente. Não, porque está com certas dificuldades, porque está querendo acabar com esse esporte dentro do Flamengo. Assim como acabou com a natação, que a gente já treinou lá aos sábados. Você não está treinando mais lá, não? Não, a gente está no Maracanã. Vocês têm uma equipe lá de natação? Equipe da Sociedade Síndrome de Down, que também sou atleta. Eu recomendo, é um esporte muito bom. E eles agora querem acabar com o que mais lá? Tô querendo acabar com o judô, com a ginástica rítmica, que eu adoro tanto. Mas é para deficientes ou em geral? Para as pessoas com deficiência intelectual. Eles querem acabar? É. Esse problema, Marilza, de ter espaços em que os jovens possam praticar esporte com orientação adequada, isso é uma coisa grave? A infraestrutura é muito restrita? Já há algum tempo atrás era mais difícil, mas recentemente até houve uma discussão na internet de uma mãe querendo colocar a filha numa escola de natação e não aceitaram. Mas não vejo esse tipo de restrição. Isso foi um caso único. Hoje em dia as escolas... Esse caso do Flamengo é isolado. É um caso isolado. Hoje em dia as escolas de natação recebem, as academias também de ginástica. Não estamos encontrando assim nenhum obstáculo com relação a esses cursos e treinamentos. Não encontro esse tipo de dificuldade. Né? Agora, Cássio, como é que pode se estruturar assim, uma rotina para um jovem com síndrome de Down que, vamos dizer assim, transborde o portão de casa? Acho que hoje em dia, essa fronteira que a gente está tendo que vencer. Quanto mais a gente consegue que a gente participe do mundo, a gente conseguir fazer com que a própria família comece a conscientizar aquela história que filho a gente não cria para a gente cria para o mundo mesmo. Né? Que a gente tem a tendência de, quando qualquer mãe, qualquer pessoa tem um filho, eu vou chegar e botar embaixo da minha asa e tentar pro resto da vida. Até hoje eu vou sair de casa e minha mãe fica preocupada. É uma situação assim difícil, porque tem uns que tem umas, vamos dizer assim, uns momentos de autismo, vamos dizer. Uhum. E é desesperador para um pai quando o filho some num supermercado, num aeroporto. Claro. E a família não acha. Mas esse é um treinamento... E de repente, é como qualquer criança, né? Como qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O sujeito vai ali,
para pagar uma conta, quando olha o... Mas, e aí, qual é normalmente o que acontece? O que a gente orienta, assim, na verdade, é o seguinte, a gente orienta a ser um treinamento diário, né? Porque o medo do mundo todo mundo sabe dos riscos que tem, dos perigos que tem, mas a verdade é que quanto mais você mantém essa pessoa protegida do mundo e dentro de casa, mais ela vai ter dificuldade fora de casa também ser independente. São passos. Primeiro, a pessoa tem que ser independente dentro de casa. Independente para fazer sua higiene, para lavar a roupa, para começar a mexer com as coisas. E depois é que a gente começa a sair de casa. E quando sair de casa, ela tem que começar a aprender primeiro qual é o endereço, como faz para perguntar como chegar, como atravessar a rua. E no início vai sempre com um acompanhante do lado. E com o tempo vai começar a fazer, olha, agora a gente chegou numa fase de adolescência e adulto, a gente tem que treinar a pessoa para o mundo também. E aí, às vezes, vai uma pessoa, ele começa a ir sozinho, vai atrás, começa a deixar um dinheiro para a pessoa, para começar a comprar coisa e guardar o troco. Por mais que ela ainda não saiba quanto vale o dinheiro, um dia ela vai perceber que com aquele troco ela consegue comprar um outro picolé, outra coisa que goste. E aí ela vai começar a ter noção de como usar o dinheiro, vai ter noção de como usar o ônibus, ter noção de como fazer isso, porque se um dia se perder, vai ter os caminhos próprios para você voltar para casa. E acho que é um treinamento diário, não tem mágica, não tem milagre. Como qualquer criança. Como qualquer pessoa. E se você treinar, eles têm potencial. Se você realmente começa a acreditar, e você tem como fazer isso. Claro que tem situações, tem paciente com autismo associado à síndrome de Down. Então, você vai proteger essa pessoa, não é para largar e falar, agora vai embora, faz isso. Não, é olhando de perto, tendo supervisão, mas dando cada vez mais aos poucos as doses de liberdade. O raio, né, de ação. E é isso que vai dar a chance para a pessoa ser independente. Né? Como é que é com a sua filha? Conta para nós. Não, é difícil. Né? Nós vivemos numa cidade de muita violência. Então, aí as pessoas vão dizer, isso é uma desculpa. Não é uma desculpa, é um temor mesmo. Né? Claro. Então, se você tem a preocupação com qualquer filho, mesmo os ditos normais, por que não ter com aquela pessoa especial, que ela é muito sincera, muito espontânea, e ela vai se iludir com uma outra. Quantos anos agora? 15, ela está com 32. 32? A idade da Fernandinha. Então, já são adultos, né? A minha idade eu não gosto de revelar, não. Eu digo todo mundo para meus 25. Você está querendo esconder a idade, eu já reparei. Mas isso é gostoso, porque eles realmente não aparentam a idade que têm. Né? Então, mas eu concordo com o Dr. Cássio, que à medida que você amplia as possibilidades para esse jovem, é um crescimento para ele, né? Você permitir, porque ele vai ter aquela sensação, se os meus pais acreditam em mim, por que eu não vou acreditar em mim? O que ela faz assim, sozinha, sem depender de você? Dentro de casa ela é inteiramente independente. Está fora do portão. Não, nós conseguimos, a nossa associação, nós conseguimos que a Universidade Estácio Sá abrisse um grupo de jovens com síndrome de Down para participar de alguns cursos esses ministrados especificamente para eles. Então, ela faz teatro, já fez gastronomia, ela faz fotografia, que é excelente para eles, porque eles têm uma sensibilidade muito grande para captar paisagem e personagens, as pessoas, né? Então, eles têm um desembaraço dentro da universidade, ali eles se sentem bem com outros jovens. Então, eu acho que essa questão de você vai ficar agora na faculdade, é um universo ali, são vários andares, eles transitam e são muito bem recebidos por toda a juventude que lá está na faculdade. Então, ela faz parte desse grupo. E oferecemos também o desenvolvimento de habilidades, que as habilidades sociais, conforme o doutor Cássio estava falando, elas têm que ser treinadas ou oferecidas, né? Fazer com que eles também pensem. A associação é que organiza tudo isso, né? A associação Agora, deixa eu fazer a pergunta. Essa associação, ela é nacional ou ela é... Não, ela é do Rio, é regional mesmo. Existe alguma entidade nacional? Existe uma federação. Uma federação? A federação, ela tem todas as associações. Vocês fazem congresso? Vocês têm intercâmbio? Isso, tem em várias partes do mundo. E a gente, através da internet também, hoje em dia a internet é uma ferramenta excelente. Nós acompanhamos tudo o que acontece no mundo e tentamos colocar em prática aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, as associações de São Paulo e na Bahia também, todo esse trabalho, essa oportunidade, como devemos oferecer, porque
tem, assim, métodos próprios para você oferecer esses caminhos aos jovens, né? E você, Fernandinha, fala aí, como é que você faz aí? Eu sou atriz do grupo Teatro Novo, que é de Niterói, em Charitas. Tenho aqui no Rio de Janeiro, que é no Cacilda Becker. Eu faço a dança cigana também. Sou a primeira rainha de bateria da Embaixadores da Alegria, que é o Carnaval das Campeãs. E eu já fiz os 2 filmes. O meu primeiro longa-metragem, que é do Rio Grande do Sul. A história é uma história de amor de uma síndrome de Down, que se apaixona por uma pessoa dita normal. E o meu outro filme é pela Box Filmes, que é do Entre Amores, que é de Bruno Sacria. É uma outra história que eu pego uma criança para mim adotar, uma vizinha denuncia para a assistente social, que é a nossa querida amiga Daniela Escobar. E no final a gente acaba ganhando a causa. Pois é, mas eu quero saber o seguinte, o que você faz sozinha, sem a mãe tomando conta? Você é meio elevada, né? Então, não, mais ou menos. Fala aí pra gente. Eu gosto de ver DVD, eu gosto de ficar no computador. Mas você sai pra rua? Minha mãe tem... Na verdade, a minha mãe não deixa. Morre de medo, né? De você de medo, porque se aprontar, sabe como é né? que é Rio de Janeiro, é muito violento. Mas você não dá umas escapadinhas de vez em quando? Eu geralmente dependo muito da minha mãe. Eu queria sair disso, mas muito complicado, é difícil. Ela marca em cima, marca em cima. Não. Quer dizer, mais ou menos. Não posso falar mal da minha mãe, não, porque eu amo demais a minha mãe. Não tô, isso não é falar mal, é a contradição do jovem com a mãe, toda a contradição. Porque sem a nossa família, a gente fica inseguro, né? Porque a importância da família pra gente é muito importante. E trabalhando, como é que você faz? Como é que... Assim, quando eu chego... Quando você sai com a equipe de reportagem lá, no carro da TV Brasil. É uma alegria imensa. Eu gosto de sair com eles. Eu gosto de fazer matérias bem legais, incluindo os temas como o Dia Internacional da Síndrome de Down, como o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Para mim está sendo muito bom, muito legal sair com eles. Assim, quando eu chego na produtora, o primeiro local onde eu vou é na ilha de edição. Está se emocionando. É o que eu digo sempre, o que falta de lógica, né? Eles têm emoção excesso. deles, Cássio, que acaba contagiando a gente também, né? Na verdade, todos nós, não tem como não se emocionar com uma pessoa que acaba vendo na vida coisas que a gente não percebe. Eles têm um prisma, talvez até privilegiado, porque eles veem um mundo que se espera muito pouco deles. A sociedade ainda está começando a aprender a ver o que eles podem trazer. Então, quando eles conseguem vencer essas barreiras e mostrar para a gente como... A gente vem com um background, uma informação anterior tão negativa, e é muito positivo eles vencerem isso. Na verdade, é uma questão... A gente costuma dizer que todos nós, a gente só tem dois objetivos na vida, né? A gente tem que ter os nossos próprios sonhos e lutar pelos nossos próprios sonhos. E não adianta que ninguém vai lutar por nós, né? A gente tem que receber das famílias nossos instrumentos para poder começar a lutar. Isso em todos os sentidos. Vai ser em relação à independência, começar a tentar sair de casa, começar a ver... Porque a família vai realmente, e está certa, ela vai tentar defender ao máximo, mas a gente vai começar a conseguir ganhar um pouco. Essa contradição é assim, ela é uma coisa real, né? No caso da Fernanda, quer dizer, quanto mais o jovem ele se desenvolve, se integra, mais riscos ele corre, porque ele aumenta o raio de ação, a autonomia, e a família... estimula e ao mesmo tempo tenta controlar, precisa controlar, né, a situação. E como toda mudança, ela tem momentos de saltos de qualidade até, né, quase que de ruptura, né? Como é que administrar isso, perceber isso? Uma família sozinha consegue isso ou tem que ter aí uma equipe, gente de fora olhando para dar um toque e dizer,
segura aí, solta aqui. Eu acho que você ter um suporte de um profissional especializado vai te ajudar. Acho que ajuda porque você começa a ver outros exemplos de outras pessoas que passaram por isso, né? Porque, na verdade, a gente lida com situações, por mais que a frequência não seja tão rara, é uma condição rara, não é uma situação tão habitual você ver uma pessoa com síndrome de Down. Quando você começa a ver outros casos, começa a ver casos de sucesso, casos de pessoa que consegue ter sua independência, de conseguir morar sozinho, de conseguir viver sozinho, de namorar sozinho, porque, na verdade, todo mundo tem seus objetivos, seja em relação à própria sexualidade, as próprias descobertas e tudo isso. E essa fase a pessoa vai viver sozinha, a gente começa a limitar, tua família vem até aqui sou eu, né? E aí, conforme você começa a adquirir isso, você começa a ver situações assim, isso passa a ser muito positivo. Né? A gente, claro, querendo o controle da parte médica, que é a parte que nos cabe, a gente ajuda nessa parte de integração social dos pacientes. Tá? Bom, nós vamos ficar por aqui, o programa 3-1 vai encerrar, queremos agradecer a participação da repórter do programa especial da TV Brasil, Fernanda Norato, da presidente da Sociedade de Síndrome de Down, Marilza Wunter, e do médico geneticista Cássio Serão. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Dan, que está nos assistindo. Aí um abraço do tiozão. Até a próxima sexta-feira. Quem quiser assistir o programa novamente, pode procurar no site da TV Brasil na internet. Até lá.